Esse vídeo vai te provar que homem se apaixona, que homem também sofre, que homem também precisa de terapia após levar fora da amante casada. Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real de um homem que se envolveu com uma mulher casada e agora está pagando o preço, está sofrendo as consequências de ter feito coisas erradas. Mas antes de começar a história dele, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo sim e no final deixar o seu comentário. E vai lá, me segue no Instagram que é tudo de bom. Olá, Silvana! Durante o meu horário de trabalho, fico vendo seus vídeos sempre que posso. Me divirto muito com as histórias e me comovo também. Como assisto com frequência, tem muitas histórias comparadas à minha. Aos 15 anos de idade, eu beijei na boca a mulher mais linda do mundo. Ela tinha 13 anos nessa época. Depois disso, sempre que tínhamos uma oportunidade, a gente ficava juntos, pois eu sempre ia na rua da avó dela brincar com meus amigos de infância e ela sempre estava lá. Ela ficava esperando acabar o jogo de futebol para a gente ficar juntos. Com meus 16 anos, descobri que estava apaixonado por ela. Me encantava de uma forma que não dava para entender. Sempre fui de família humilde e a família dela tinha uma vida muito boa. Minha mãe sempre dizia para eu ficar longe para não sofrer preconceitos por conta disso, mas não tinha como. O tempo ia passando e eu gostava mais dela ainda. Não tivemos relacionamento sério, mas parecia que estávamos namorando. Então ficamos até os meus 20 anos, até que um dia eu nunca mais a vi. Algum tempo depois fiquei sabendo que ela estava namorando outra pessoa, onde isso virou um casamento. Depois disso fui viver minha vida e tive uma vida de solteiro muito intensa. Festas, viagens, mulheres e muito sexo. Mas nunca a esqueci. Durante anos, ao colocar a cabeça no travesseiro, sempre pensava nela. Já tive casos com mulheres muito mais interessantes do que ela, mas ela sempre estava na minha cabeça e no meu coração. Minha mãe sempre me perguntava se um dia iria ter um relacionamento para casar, e eu sempre respondia que só uma mulher era capaz de me fazer feliz. E minha mãe dizia: "Você ainda não esqueceu essa mulher? Ela faz parte do passado, já está com outro, já tem uma filha, uma vida estabilizada, esquece isso. Procura alguém interessante." Mas eu não dava ouvidos. Até que um dia fui atender uma cliente em uma universidade, pois essa cliente me deixou esperando por horas e eu ansioso para ir embora. De repente, mexendo no Facebook, chega uma mensagem da minha amada. Aquilo me deu tremedeira, meu coração batia muito forte e aquela falta de ar. Depois de 8 anos, ela veio atrás de mim. Fiquei feliz de uma forma que nem entendia. Aquela espera pelo cliente estava valendo a pena. Começamos a conversar, um perguntando sobre o outro, e ela falou sobre sua vida e o seu casamento. Disse que não estava muito bem, pois o marido não dava mais atenção, não tinha mais sexo. Ele a tratava como amiga dentro de casa. Reclamou que quando os dois saíam para jantar, ela se arrumava toda para ele e o mesmo nunca a elogiava. E acreditou que não era mais desejada. Aí, ela me fez um convite para a gente sair para conversar. Na hora, fiquei na dúvida, não era certo aquilo, pois sempre condenei envolvimentos com mulheres casadas, mas meu coração falava que era só uma oportunidade de vê-la. Pensei bem e acabei aceitando o convite. Ela morava próximo de mim durante anos e eu nem sabia. Quando a vi, nossa, não saía uma palavra da minha boca. Eu tremia igual vara verde. Era a mulher da minha vida que estava na minha frente. Nos abraçamos, foi a coisa mais gostosa da minha vida. O cheiro dela era perfeito. Nesse dia, falou tudo sobre o casamento que não era mais o mesmo e que estava perto do fim. Nesse mesmo dia, fomos para minha casa, pois eu morava só e nisso transamos. Minha primeira transa com ela. Valeu por todos os sexos, viagens e festas que já tive na vida. Fiz uma coisa que sempre condenei,
mas meus sentimentos deram uma porrada na minha razão. Eu sempre condenei isso e falava para os meus amigos: não façam com os outros o que vocês não querem que façam para vocês. E acabei queimando minha língua. Realmente, a vida prega uma peça na gente. Após isso, ficamos durante um mês. Depois disso, mandei um bom dia bem animado para ela. Visualizou e não respondeu. Liguei e não atendeu. Dali em diante, decidi não ir mais atrás. Passei um mês sofrendo, e muito, onde minha produção na empresa caiu. Aí decidi que não iria sofrer mais, e não sofri mais mesmo. Mas sempre lembrava dela. Ela não saía da minha cabeça e eu lembrava cada detalhe daquele dia. Agora começa a pior parte da minha história. 8 meses depois, estava eu bebendo na porta da minha casa de madrugada com um amigo. Estávamos conversando e bêbados, rindo muito. Até que chega uma mensagem no meu celular. Era ela, queria me ver, queria conversar comigo e eu disse que não queria, pois tinha sofrido muito e não queria mais aquilo para mim. Ela ficou 1h30 me infernizando, tanto que eu cedi. Meu amigo foi embora e fiquei esperando ela chegar. Ao chegar, me deu um abraço e olhou nos meus olhos. Disse que nunca me esqueceu, que sempre me amou e que queria dar uma oportunidade para ficarmos juntos. Mas ainda continuava casada. Disse para voltar no dia seguinte para conversar direito, porque eu estava bêbado. No dia seguinte conversamos e ela disse que ia se separar. Perguntou se eu poderia ficar ao lado dela durante esse processo da separação e depois disso iríamos viver nossas vidas juntos. Eu olhava aquele rosto maravilhoso e perguntava: para que isso? Não precisa fazer o errado por causa de uma mulher. Mas meu coração dizia: fica com ela, seu babaca, é o amor da sua vida, não deixe essa oportunidade passar. Decidi aceitar e nisso tivemos um relacionamento bem sério e intenso. Levei ela para conhecer a minha família e todos ficaram felizes em me ver com a pessoa que sempre amei. Minha mãe não acreditava no que estava vendo. Ficou muito feliz, pois ela me colocou na linha. Minha mãe só me via bêbado e gastando dinheiro à toa. O tempo foi passando e nada desse divórcio acontecer, pois o cara oferecia uma vida muito boa para ela, pois ela não era independente financeiramente. Eu sempre dizia que eu tinha um bom emprego e meu salário daria para a gente viver bem, mas ela não queria soltar o osso, pois tinha um carro bom e morava em um bom apartamento e ainda tinha a filha. Ela passava mais tempo comigo do que com a família, só que as mentiras dela para me ver me incomodavam. Sempre falava que o cara era um bom pai e sempre foi um bom marido. Aí me perguntava: e se um dia o nosso relacionamento cair na monotonia igual ao dela? Com isso, comecei a falar que tinha medo dela e ser decepcionado por ela, porque ela mentia tanto e poderia sim fazer o mesmo comigo. O tempo ia passando e as coisas foram piorando. As amigas delas todas sabiam, inclusive a irmã, e todos a apoiavam. Aquilo me assustava. Os meus amigos não sabiam que ela era casada e nas nossas conversas sempre era dito para não se envolver com mulher casada. E eu ali estava com um relacionamento mais do que sério com uma mulher casada e as amigas apoiando aquilo. Minhas emoções começaram a tomar conta junto com minha insegurança. Com isso, tornei o nosso relacionamento abusivo, sempre jogando na cara dela que ela ia me trair e que não tinha confiança nela. Tentei acabar com aquilo por 2 vezes, mas ela vinha atrás de mim e chorava dizendo que ia se separar. Dizia que não conseguia viver sem mim. Mas as minhas palavras começaram a ofendê-la. Ela pedia para eu parar, até que chegou o dia dela me dizer que ia tocar o casamento e que não queria saber mais de mim, pois não podia viver comigo falando coisas ofensivas e com falta de confiança. A família dela descobriu e me chamou de destruidor de lar e eu entrei em depressão e até hoje faço terapia para me conhecer melhor, pois mesmo ela estando errada, eu não tinha o direito de ser o babaca que eu fui com ela. Eu assumi meu erro e fui procurar o melhor para mim, e a terapia me ajuda a lidar com a perda e o fato de ser uma coisa que nunca planejei para mim, um amante. Isso serve de exemplo, pois tudo que começa errado, termina errado.
Há muito tempo eu não lia uma história tão pura, assim, tão verdadeira do lado dele. Ele realmente ama essa mulher, mas veja como ele se transformou por conta das atitudes dela. As coisas sempre têm dois lados. Veja, eu quero ficar com você, fica do meu lado para ser mais fácil eu passar por esse processo de divórcio. Por favor, eu te amo. Sim, meu amor, se é isso que você quer, se é pra gente ficar junto, eu vou ficar aqui do seu lado. Nós vamos enfrentar isso junto. Mas ela não fez nada, nada. Ela manteve os dois e ela estaria com ele até hoje, enganando o marido e enganando ele, caso ele fosse um cara sem caráter, um cara safado. Eu fiquei assim impressionada com a história, porque traz à tona realmente a questão de que homens também amam, homens também sofrem, mas o ponto crucial dessa história é o que os homens pensam sobre as mulheres que se sujeitam a ser amante. Mesmo ele amando essa mulher, ele teve ali, impregnado nele, a insegurança. E se ela fizer comigo o mesmo que ela faz com ele? Viu como ele prestou atenção? Cara, todas as amigas sabiam que ela estava traindo o marido e não tinha uma filha da mãe para falar para ela não fazer isso. Todas elas concordavam, mesmo o marido sendo um bom pai, sendo um bom marido, dando tudo o que ela precisava. As amigas a apoiavam. Pelo que eu entendi aqui, na cabeça dele, caraca, o que essa mulherada tá pensando? Porque ele falava para os amigos, traição é feio, acaba mal, não façam para vocês o que vocês não querem para os outros. Ele incentivava os amigos a fazer o que para ele era certo, mesmo ele fazendo errado. E ele via aquelas mulheres todas ali apoiando algo errado. Agora vocês estão entendendo quando eu falo para vocês, homem leva em consideração as atitudes da mulher. Se ela se sujeita a ser amante, significa que ela não se dá valor. Se ela está traindo o marido, ele acha errado e ele vai entender ou imaginar que quando cair na monotonia pode acontecer com ele também. Ah tá, então eu sou um homem maravilhoso, eu a amo, eu dou tudo para ela, mas ela já não tem mais aquela emoção. Vai estar sempre inseguro. Será que ela vai me trair agora? Será que é esse o momento? Na primeira discussão, chegou o momento dela arrumar outro? Entendem quando eu falo que se você está fazendo algo errado, por mais que o homem esteja com você, ele vai colocar isso na balança? Se você se valoriza, se você tem caráter, se você engana as pessoas, se você é uma boa mãe, caso você já tenha filhos, ele vai colocar isso na balança. Não que você tenha que seguir o roteiro. Eu faço o que eu quero da minha vida e pronto. Você não precisa seguir o roteirinho para agradar homens ou para conquistar homens. Não é isso. Só que você tem que entender que você vai ter que lidar com as consequências das suas atitudes. Imagina se ela tivesse feito o certo, se ela amasse ele de verdade, porque ela não ama nem ele nem o marido, né? Isso é fato. Ela se aproveitou de uma pessoa apaixonada e que a idolatrava e que sempre a idolatrou para ter uma emoção fora do casamento. Foi isso que eu vi aqui. Eu não vi nada além disso. Ela é o amor da vida dele, mas ele nunca foi o amor da vida dela. E o legal é que quando ela viu que aquilo ali estava bagunçando a vida dela, ela caiu fora e ele não foi atrás. Ele foi procurar a sua cura, se curar daquele relacionamento, daquela mulher que estava atormentando ele uma vida desde os 13 anos. Esse fantasma dessa mulher atormentava ele. E foi bom ela ter aparecido na vida dele, porque agora ele percebeu que isso é uma doença e que ele precisa se curar, senão ele ia continuar bebendo, torrando dinheiro, dando desilusão para a mãe dele, né? E essa mulher ia continuar como um fantasma. Então eu fiquei muito feliz dela ter ressurgido na vida dele para ele perceber que ela não era tudo aquilo que ele idealizou. E aí volta na história do ideal, né? A pessoa que eu criei, lógico que a menina de 13 anos que ele beijou não é mais a mulher de hoje que foi lá fazer sexo com ele, traindo o marido dela. Só que ele não conseguia ver isso, porque a ilusão ainda falava mais alto. O modelo de menininha virgem e inocente que ele criou lá era o que ele trazia para a vida dele. Era por aquilo que ele estava apaixonado. Então, nós não podemos querer reconstruir romances do passado.
Gente, isso não funciona. Você nunca mais vai conseguir reconstruir na sua vida algo que já passou, nem que seja a mesma pessoa, porque as pessoas estão o tempo todo se transformando e às vezes aquela mulher, aquele homem que tinha um ideal, que tinha caráter, pode ser que o meio com quem essa pessoa foi convivendo para chegar até onde ela está hoje tenha transformado ela em outra pessoa, ou até mesmo a essência dela tenha vindo à tona, e a essência dela é de uma pessoa que não tem todo aquele valor que você achava que tinha. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da história dele, eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês, principalmente as mulheres, porque eu sei, é muito mais fácil uma mulher aceitar um cafajeste achando que ela vai conseguir mudar ele do que um homem aceitar uma mulher que para ele não tem caráter. Deixem aqui os comentários de vocês e até a próxima história real.